Paz do Senhor. Aí eu sumida por aqui, mas tem os meus motivos, Deus sabe. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Marcos 4, capítulo 4, versículo 35, que o tema é Jesus acalma uma tempestade. Lembrando aqui que eu não sou pregadora, mas todos nós podemos ler essa Bíblia aqui, né? E o que o Senhor colocar no meu coração para me fazer, eu vou fazer. E eu vou estar lendo aqui no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. O levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu fico por aqui. Aliás, eu vou parar de ler um pouco. Por quê? Porque muitas das vezes nós passamos tantas lutas, né, na nossa vida, e a gente esquece que Jesus está no nosso barco, né? Que nós servimos um Deus tremendo, né? Que nós servimos um Deus que acalma a tempestade. Nós esquecemos que Deus, ele pode fazer infinitamente muitas coisas, né? Aqui o Senhor, ele já havia feito muitos e muitos milagres, mas ainda assim os discípulos aqui estavam temerosos em meio à tempestade, né? Eles estavam inquietos, né? Perguntando para Jesus por que Jesus, se Jesus ele não estava... Aqui, eu vou pegar aqui para vocês, aqui no versículo 38, na segunda parte. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ou seja, é como se eles quisessem dizer assim: o Senhor não tá nem... O Senhor não se importa, tipo, não faz... O Senhor não... Nós estamos passando essa aprovação na vida real, né? Trazendo para cá, para a nossa vida. Nós estamos passando por uma aprovação e Jesus está, porque é como se... por exemplo, eu sou cristã, então eu tenho Jesus no meu barco. Mas muitas das vezes eu faço assim como esses discípulos, que eu tenho Jesus no meu barco, mas eu muitas das vezes não confio que ele possa fazer algo, que ele possa me guardar. Mas aí de repente ele faz um mover, ele livra, igual aqui esses discípulos, Deus acalmou a tempestade, então eles receberam o livramento, mas foi em meio à tempestade. O Senhor permitiu eles passarem por essa tempestade. Então, é assim que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor, ele permite a gente passar por dificuldades, por tempestades, né? Por algumas coisas na vida, porque muitas das vezes ele quer trabalhar no nosso coração, ele quer trabalhar no nosso caráter, e ele quer que também nós possamos contar o testemunho, né? Assim como aqui na Bíblia está testificado, para que nós possamos ver o que Deus ele fez, e que nós não precisamos ficar apavorados quando Jesus está no barco, porque se Jesus está no barco, se você tem Jesus na sua vida, você pode ficar tranquilo, que se você estiver andando retamente, com certeza ele vai te livrar, seja lá o que for. E aí o Senhor, eu estava essas semanas estava falando com o Senhor, e aí ele me respondeu através de um louvor. Essa letra, o Senhor que me deu ela, e eu ainda não registrei, assim como os outros louvores que o Senhor me deu a letra. Então, por isso que eu falo aqui que essa letra o Senhor me deu. Porque está registrado aqui agora que essa letra foi o Senhor que me deu. E eu vou cantar um trechinho
dela e